um homicídio. O médico se tornou o principal suspeito da polícia. E será que Michael Jackson tem mais um filho? Essa história veio à tona esta semana. O suposto filho do cantor seria um jovem da Noruega. Ele tem 25 anos e os mesmos traços e estilo do rei do pop. Você conhece esses passos? E esse jeito exótico de se vestir? Por todos os trejeitos, esse rapper de 25 anos poderia ser considerado mais um entre os milhares de sósias de Michael Jackson. Mas depois dessa imagem gravada durante o funeral do rei do pop, a história de vida do rapaz virou um grande mistério. O rapper Homer Batty ficou conhecido esta semana como o suposto novo filho de Michael Jackson. Ele aparece de óculos escuros ao lado dos irmãos de Jackson na cerimônia em Los Angeles. Os olhos, os cabelos, o talento musical. Michael Jackson e Homer Batty têm muita coisa em comum. As pessoas que tinham intimidade com o astro deviam se perguntar: será que eles não eram, na verdade, pai e filho? Agora a questão pode ser resolvida por meio de um exame de DNA. Homer nasceu na Noruega em 1984. Ele é filho de uma fã de Michael Jackson, Pia Batty. Segundo o jornal britânico The Sun, depois que Homer nasceu, Michael mandou 2 funcionários à Noruega para que eles dessem apoio total à mãe do menino. Homer viveu na Noruega até 1996. Ele teria conhecido o pai durante a turnê History. O primeiro encontro foi na Tunísia, no hotel em que Michael estava hospedado. Segundo The Sun, a família inteira se mudou para o rancho Neverland em 1997 para ficar perto do cantor. Homer sempre imitou Michael Jackson. Neste vídeo, o menino que na época tinha 11 anos aparece num show de talentos na Itália. Entre os passos da apresentação, destaque para o famoso Moonwalker. Num outro vídeo, Homer Batty aparece ao lado do cantor numa festa de Natal em Neverland, em 1998. Ele recebe presentes e abraços de Michael. Homer, com nome artístico de O.B., fez alguns shows nos Estados Unidos e na Europa. Em 2004, foi preso na Noruega por posse de maconha. Apesar da confusão, ele se livrou e voltou a se encontrar com Michael. A mãe do garoto, Pia Batty, que é casada com um paquistanês, não nega e nem confirma que Homer seja filho de Jackson. A família do cantor disse que também não sabe, mas afirmou que se o garoto provar a paternidade, será aceito na família como os outros filhos de Michael. Homer pode ser o único filho biológico do astro e o mais velho, já que o cantor deixou Prince Michael, de 12 anos, Paris, de 11 e Prince Michael II, de 7. A guarda dos 3 filhos de Michael ainda está indefinida. No testamento, Michael nomeou a mãe Catherine para cuidar das crianças. Na falta dela, a atriz e amiga Diana Ross. Para complicar a situação, o pai de Michael, Joe Jackson, acusado ao longo dos anos de bater nos filhos, afirmou que estava de olho no futuro dos netos no show business. Com receio dessa aproximação,
A enfermeira Debbie Rowe, mãe biológica dos filhos mais velhos, teria feito um acordo com a mãe de Michael para manter Joe Jackson longe das crianças. Uma entrevista bomba em conversa com um jornalista famoso, o pai de Michael Jackson disse suspeitar de negligência na morte do filho. Joe Jackson também negou que batia em Michael durante a infância do popstar, mas confessou que os dois não se davam bem e que nem se falavam nos últimos tempos. Na entrevista a Larry King, da CNN, Joe negou que pretendesse introduzir os netos na carreira artística. Ele disse que não estava encorajando as crianças a nada. Joe negou também que tenha batido alguma vez em Michael, apesar de o próprio cantor ter declarado que, quando criança, frequentemente apanhava do pai. Would he only use a belt? Quando questionado sobre a localização do corpo de Michael, Joe disse que simplesmente não sabia. Já em relação à causa da morte de Michael, o pai disse que acredita em erro médico por parte do Dr. Conrad Murray, que estava com o rei do pop no dia em que ele morreu. O médico deu algo para Michael descansar, disse Joe, e Michael não acordou mais. Na semana passada, LaToya, outra irmã de Michael, disse que o cantor foi assassinado por conspiradores que queriam a fortuna dele e usavam remédios poderosos para deixar Michael fora de si. Na última quarta-feira, homens da agência antidrogas americana realizaram uma operação de buscas na clínica do médico particular de Michael, Conrad Murray, em Houston, no Texas. Entre os objetos recolhidos estão cartas, documentos, remédios para emagrecimento e relaxante muscular. No mandado que justificou a operação no consultório, uma palavra chamou a atenção: manslaughter. É uma palavra difícil de traduzir. Significa morte provocada sem intenção de matar, por um médico que dá um remédio errado a um paciente, por exemplo. Este especialista em direito internacional explica o que significa manslaughter para a legislação brasileira. Seria equivalente a um homicídio chamado de préter doloso. O que é isso? É uma pessoa comete uma conduta, só que o resultado alcançado é mais grave. Então, vou lhe dar um exemplo. Você numa briga, você dá um soco numa pessoa. Então, a sua intenção é produzir uma lesão corporal. Só que você acerta essa pessoa, ela cai no chão e bate a cabeça e vem a falecer por causa desse soco. A sua intenção era produzir uma lesão corporal. O resultado foi um homicídio. Segundo o advogado, o médico de Michael está numa situação muito difícil. No Brasil, ele seria inocente até que se provasse o contrário. Lá, ele tem que provar que é inocente. O médico sabia que ele usava medicação, ele concedeu um novo medicamento para que ele pudesse dormir melhor, mas ele tinha certeza que esse medicamento não ia provocar um dano para o Michael Jackson. E aí o Michael Jackson veio a falecer. Mas o médico tinha certeza que ele não ia morrer. Isso é o que caracteriza um homicídio ocasional. Neste sábado, a imprensa americana informou que a polícia de Los Angeles encontrou vários remédios guardados em segredo num guarda-roupa no quarto do médico Murray, dentro da mansão de Michael. Entre os medicamentos estava o anestésico Propofol, provável causador da parada cardíaca. Michael Jackson era dependente de remédios de uso controlado e conseguia receitas através de médicos conhecidos. Esta foto mostra a perna ferida do cantor pelo excesso de aplicações de medicamentos injetáveis. O presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Henrique Carlos Gonçalves, diz que os médicos devem ficar atentos na hora de atender à vontade do paciente.
mesmo com a manifestação da vontade do paciente, que é leigo. Se o ato solicitado pelo paciente vier em prejuízo a ele, o médico não deve praticá-lo. 30 dias. E a morte de Michael Jackson ainda é um enigma a ser desvendado. E a descoberta de Homer Bat, o suposto filho do cantor, abre mais um capítulo dessa história. Num dos últimos clipes de Homer, uma homenagem ao rei do pop. O rapper entra em casa, tira o chapéu e deita na cama. Olha para um pôster com a imagem de Michael e apaga a luz. O piloto Felipe Massa já saiu do coma, mas ainda está na UTI de um hospital em Budapeste, na Hungria, onde sofreu um grave acidente nos treinos de ontem. O médico da família disse que ele não corre risco de morrer, mas vai continuar sedado pelos próximos 2 dias. Veja na reportagem da enviada especial à Hungria, Thaís Furlan. Foi um dia de muita expectativa e busca por informações no Hospital Militar de Budapeste. Funcionários da Ferrari e da Federação Internacional de Automobilismo e também amigos do piloto chegavam a todo momento. Eu falei com o irmão se manter ele. Eu tenho que entrar porque... Os fãs também deram plantão na porta do hospital. Visivelmente abalada, Rosar, que faz parte do fã-clube de Felipe Massa na Hungria, disse que estava muito preocupada porque não tinha informações sobre o real estado de saúde do piloto. O brasileiro Pedro, que mora em Budapeste, também foi até o hospital prestar solidariedade à família de Massa. Conseguir alguma informação e dar um apoio para a família, né? Porque a gente sabe que é difícil. Durante a manhã, o piloto foi submetido a uma tomografia. Segundo o hospital, os edemas diminuíram e não foi constatada nenhuma nova lesão neurológica. Os pais, o irmão e a esposa de Felipe Massa passaram todo o dia aqui no hospital. O médico Dino Altman, que veio com a família do Brasil, também acompanhou todo o trabalho da equipe húngara que cuida do piloto. Ele disse que Felipe Massa voltou a ser sedado e que deve permanecer assim até pelo menos terça-feira de manhã. Será acordado apenas para exames médicos nesse período. Ele disse ainda que, apesar da lesão ter sido grave, ele não concorda com a avaliação do diretor do hospital sobre o estado de saúde do piloto. O diretor-geral do Hospital Militar de Budapeste, Peter Basso, falou que Massa ainda corre risco de morte. Rubens Barrichello, que ficou 30 minutos no local com os familiares de Felipe Massa, também não concordou com a avaliação do diretor do hospital. Eu acho que daí já entra um pouco em sensacionalismo. E garantiu que o piloto apresentou melhoras significativas. Reagiu muito bem a tudo aquilo que as pessoas, ele viu o pai, mexeu a cabeça, então ele está consciente, mas realmente ele continua sedado simplesmente por uma questão de deixá-lo relaxado para que eventualmente não tenha nada mais para frente. O acidente aconteceu no sábado durante os treinos classificatórios para o Grande Prêmio da Hungria. Massa estava a 280 km por hora. Na curva mais veloz do circuito, seu capacete foi perfurado por uma mola que havia se desprendido do carro de Rubens Barrichello. Um impacto estimado em 150 quilos. Felipe Massa ficou inconsciente, acelerou e freou o carro ao mesmo tempo e bateu numa barreira de pneus. Esta foto mostra o capacete danificado e o rosto ferido do piloto. Ele sofreu um corte de 8 centímetros acima do olho esquerdo e foi operado para a retirada de um fragmento de osso. Massa teve também uma concussão cerebral. O neurologista Martins Castro, do Hospital das Clínicas de São Paulo, explica o que isso significa. Lesão é quando você tem realmente uma destruição do tecido cerebral. A concussão é uma coisa que pode acontecer no traumatismo craniano e ele está relacionado a uma perturbação no funcionamento do cérebro, que em geral é transitória, mas sem necessariamente existir uma lesão. A
imagem de Massa ferido fez lembrar um dos mais trágicos finais de semana da Fórmula 1 há 15 anos. No domingo, 1º de maio, o mundo silenciou atônito. Um pesadelo. Senna, que havia protestado contra a falta de segurança no circuito de Imola, encontraria a morte na curva Tamburello. O capacete foi perfurado e o cérebro atingido pela barra de suspensão da Williams. Senna era dono de 3 títulos e uma carreira consagrada. Consagração era o que também buscava Henry Surtees, piloto da Fórmula 2. No sábado passado, ele havia conquistado o 3º lugar no circuito de Brands Hatch, no sul da Inglaterra. Foi a melhor colocação dele na categoria. Um dia depois, no mesmo circuito, a fatalidade. Und vor allem das Rad hat sich dann gelöst und fliegt genau auf den Helm von Surtees. Achten wir mal auf das Rad. Und der reagiert gar nicht mehr. Ich fürchte, der hat in jemand das Bewusstsein verloren und knallt mit Vollgas in die Leitschiene hinein. Jack Clerc perde o controle do carro e bate no muro de proteção. Uma roda traseira se solta, volta para a pista e atinge um piloto que vem num carro logo atrás. Jack Clerc não sofre nada e sai andando da pista. Já Henry Surtees não teve a mesma sorte. A roda acertou em cheio a cabeça de Surtees. Sem controle, o carro saiu da pista e bateu no muro. Neste trecho do vídeo, é possível ver a viseira aberta e a marca do pneu no capacete. Tamanho impacto da roda na cabeça do piloto. Surtees foi retirado da pista inconsciente e levado para o centro médico do circuito. De lá, seguiu rapidamente de helicóptero para o hospital The Royal London, onde teve sua morte anunciada. O circuito de Brands Hatch tem pouco mais de 4 quilômetros e é considerado difícil por vários pilotos. A pista tem muitas subidas e descidas, curvas cegas de baixa velocidade e ainda algumas com inclinação desfavorável. A polícia e a direção da Fórmula 2 investigam as causas do acidente. Os administradores daqui do autódromo também colaboram com a perícia, mas já disseram que acreditam que a morte do piloto foi mesmo uma fatalidade. Na Hungria, o clima é de ansiedade e expectativa. Os familiares de Felipe Massa viajaram de São Paulo para Budapeste ainda no sábado. Foi um encontro bastante emocionado no aeroporto. O pai do piloto se mostrou muito apreensivo. O coração está apertado, né? Com certeza esse é o pior acidente que ele sofreu. Rafaela, a esposa de Felipe Massa, grávida de 6 meses, acompanhava os treinos pela televisão